Olá, queridos e queridas desse terceiro ano vespertino, cheio de positividade e de coisas boas na vida de vocês. Bem, gente, vamos lá iniciar o nosso terceiro bimestre. Segundo bimestre já encerramos, já coloquei as notas. Espero que vocês tenham gostado das notas que vocês conseguiram, né? E aí a gente vai avançar para o terceiro bimestre. Hoje é a primeira aula do terceiro bimestre, né? Infelizmente, eu estou com uma demanda aí que não dá para fazer ao vivo, né, da quinta-feira, da sexta-feira à tarde, mas estamos aqui. Espero que vocês assistam para depois realizar a tarefa ao final. Gente, a gente vai retomar um assunto, não sei se vocês já passaram por isso, mas o momento está se fazendo necessário retomar essa discussão, que é uma discussão sobre o mundo do trabalho e a educação, principalmente mundo do trabalho, que é um conteúdo que está aí no capítulo 11 do livro de vocês, né, da página 151 a 152, tem todas as discussões relacionadas a trabalho. Hoje é uma aula, né, uma espécie de introdução às primeiras discussões, que tem parte do conteúdo do livro, encerrarei com a parte, inclusive, do livro, e outras discussões são acrescentadas, atualizando o livro de vocês, que é um livro de 2016, de 2016 para cá, na verdade, publicado em 2016, então toda a estrutura, né, são de anos anteriores, o que aconteceu em 2015, 2014, né, e aí vai juntando, e em 2016, né, os autores compõem essa obra que vocês têm em mão. Enfim, e hoje a gente vai tratar sobre trabalho. E aí, para início de conversa, né, nós temos aí uns dados desse momento aí de pandemia, que nós temos aí alguns números representando aí algumas áreas, né, empregados no setor privado sem carteira assinada, que caiu em 13%, trabalhador doméstico sem carteira assinada também caiu, isso nesse momento pandêmico, principalmente eu acho que essa pesquisa foi realizada no ano de 2020. Então, nós tivemos várias categorias trabalhistas aí enfrentando o desemprego em virtude da pandemia. Por exemplo, trabalhadores domésticos, né, de carteira assinada ou sem carteira assinada, acabou, né, caindo, porque durante a pandemia, né, muitos dos empregados ficaram em casa e dispensaram alguns empregados domésticos. E aí nós tivemos aí uma representação, né, de demissões. E de forma geral também os empregados no setor privado sem carteira assinada também caiu, né, porque eles também teve um processo, não sei se vocês conseguem perceber isso, né, que eles passam de empregado para serem, entre aspas, patrões ou trabalhadores autônomos, né, abrir algum negócio para você, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um MEI, né, que é um microempreendedor individual, mas passaram, né, em virtude do desemprego, né, pela necessidade, a vender seus próprios produtos nas mais diversas áreas, né? Na verdade, popularmente falando, é o se virando, né? Quem é pai de família, quem tem, né, qualquer pessoa, na verdade, precisa trabalhar. E aí nós tivemos o surgimento de muitas novas atividades, a exemplo, né, do grande crescimento dos entregadores, dos motoboys, né, dos pessoas que fazem o que a gente chama de freelancers, né, que a gente vai também apresentar um exemplo. A questão dos trabalhadores da internet nesse novo modelo, né, de sociedade do século XXI, questão dos influencers digitais, questão das lives, gente. As lives é um fenômeno econômico muito bacana. Quem for seguir aí a área, de repente se tiver algum de vocês que irão para a área de ciências sociais, fazer uma graduação, ou geografia também cabe, dá um TCC muito, muito interessante, essa análise, né, sociológica, econômica, das lives que está tendo, as lives interativas que nós, né, temos aí semanalmente. Eu acho que de domingo a domingo tem live de diferentes lojas, com diferentes produtos a serem comercializados, então isso virou uma nova ferramenta de comercialização, né, dos empreendimentos, né, o capitalismo ele encontrou uma brecha na pandemia e que isso vai ficar, eu acredito que mesmo passando da pandemia, as lives interativas de vendas é algo que irá ficar, né, como consequência dessa pandemia. Né? Então aí nós temos esse novo cenário de pessoas se reinventando, né? Tem uma questão aí
O cara diz: leu essa notícia, querida? Né? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. E aí ela disse: tive tempo ainda não, né? A questão de gênero dentro do trabalho das mulheres, as mulheres sempre com duas, segunda, terceira jornada de trabalho, porque além dos trabalhos, as mulheres, né, passaram a fazer mais parte do mercado de trabalho. Em algumas circunstâncias tem o trabalho e é assalariada e chega em casa e ainda tem todos os trabalhos. Na sociedade machista baseada, fundamentada no patriarcado, ainda está vencendo, né, essa questão de divisão de tarefas domésticas, de divisão dos cuidados dos filhos. A gente ainda vai avançar nesse requisito. E aí eu trago para vocês um vídeo, né, trazendo essas mudanças no mercado de trabalho durante a pandemia, que isso pode cair em questões, né, de Enem, também serve muito de reflexão para nós enquanto cidadãos. Né? Então, essa matéria pequena, depois eu volto para dar continuidade a algumas discussões, né, e encerrar a aula. Fique aí com o vídeo. A vida não será mais a mesma depois do coronavírus, isso a gente já sabe, né? Novos hábitos. Está baixo, mas... A vida não será mais a mesma depois do coronavírus, isso a gente já sabe, né? Novos hábitos foram rapidamente incorporados ao nosso cotidiano e velhas práticas, pouco a pouco, deixadas para trás. Dos cuidados pessoais ao consumo de produtos e serviços, praticamente tudo está sendo impactado. Com o mundo do trabalho, não será diferente. Segundo especialistas, o emprego e as profissões devem mudar bastante nos próximos 10 anos. A pandemia deu um ultimato nas empresas resistentes à tecnologia: se adaptar ou deixar de existir. O novo cenário acelerou mudanças no mercado de trabalho que poderiam demorar anos para acontecer. Consolidou o home office, substituiu viagens a trabalho por videoconferências e deu destaque a algumas áreas como o marketing digital. Então a gente percebe que não basta ter uma presença online, precisa que seja uma presença forte, assertiva, que dê resultados. Profissões ligadas à programação, big data e inteligência artificial também estão em alta. Telemarketing. Dá para substituir por inteligência artificial? Vai acontecer isso rapidamente, tá? Agora, por outro lado, tudo aquilo que exige contato direto com o meu cliente, com o consumidor, tirar dúvidas, isso vai ser potencializado. Eu costumo dizer que a maior parte das profissões vão ter que ser reescritas em termos das suas funções. 15 milhões de trabalhadores brasileiros serão afetados pela automação até 2030, de acordo com a consultoria McKinsey. Isso não significa que todos perderão o emprego, mas que serão impactados de alguma forma, como, por exemplo, dividir as funções com um robô. O Henrique trabalhou em banco por mais de 20 anos. Decidiu pedir demissão e mudar de área antes de ser substituído por uma máquina. Já há mais de 5 anos eu já vi um movimento muito claro da instituição e de todas as instituições em prol da eficiência. E esse movimento, logicamente, envolvia um investimento muito grande em tecnologia. Com o digital em alta, os grandes bancos privados fecharam no ano passado mais de 400 agências e enxugaram quase 7 mil vagas de trabalho. Para ser um profissional necessário no mercado de trabalho, é preciso sair da zona de conforto e se reinventar. Fazer cursos, estar disposto a mudar planos ao longo da carreira e, em especial, se manter atualizado sobre as novidades tecnológicas. O trabalho não vai deixar de existir, mas vai mudar. Isso quer dizer que eu tenho que estar constantemente buscando coisas novas e redescobrindo novas profissões no decorrer da vida. Viu lá, gente? Né? Traz detalhes aí que eu esqueci até de falar, mas outra coisa que tem mudado muito, gente, são os serviços dos bancos, né? Os bancos, os aplicativos. Hoje a gente... Pix revolucionou, né? Revolucionou os serviços de transferências bancárias. Foi uma revolução, algo que transformou a gente, né? Não importa o banco, os bancos digitais também, né? Tá surgindo diversos cartões, é PAN, é Nubank, é Pag, é Digi, não sei o que, né? Facilitam, dão crédito, né? As pessoas autônomas facilitam. Eles também são contra. Você pode... Tem PicPay com cashback. Enfim, tem muita coisa mudando no mercado financeiro.
no mercado de trabalho também. E aí a pergunta, serão todos flexíveis, terceirizados e produtivos? Né, um dos itens lá do livro de vocês. Porque no trabalho, né, o mundo do trabalho está passando por uma verdadeira revolução. Né? Alguns aspectos relacionados também à extinção de carreiras. Algumas carreiras estão deixando de existir em virtude da tecnologia, de novos, né, setores de trabalho. Enfim, uma infinidade de elementos que contribuem para que algumas carreiras elas, né, passem a ser extintas. Redução dos longos contratos. Então, um trabalhador já hoje, por exemplo, pouquíssimas pessoas hoje passam, vou botar 10 anos em uma única empresa, né? 20, 25 anos em uma única empresa, né? Não tem um livro A Corrosão do Caráter de Richardson, que fala muito dessa questão da flexibilização, né? A corrosão do caráter, consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Fala dessas questões que estão relacionadas à flexibilidade. Hoje você está na empresa, amanhã você está noutra, né? Enfim, né? Essa entrada e saída de diversos trabalhos, não tem algo fixo e estável por longa data. E aí, proliferação de pequenas empresas, isso foi intensificado com a pandemia. Né? Muitas pessoas, ao estarem desempregadas, elas passaram a abrir novas empresas, pequenas empresas, né? Passaram a trabalhar para elas. Né? Aumento do trabalho precário, flexível e sem perspectiva de futuro. E isso é muito marcante nessas mudanças relacionadas ao trabalho. Né? E aí é um conceito que Ricardo Antunes vai chamar de uberização do trabalho. O que é essa uberização? Né? Vem da palavra Uber, vocês sabem, né, que Uber é um aplicativo, né, que tem uma organização de trabalhadores, né, motoristas, que tem toda uma dinâmica organizacional de uma empresa, mas que, no entanto, não tem algumas características como teriam, né, se esse trabalhador tivesse seguindo aquelas normas, né, e tendo acesso aos direitos trabalhistas. Traz um exemplo aí de cidades maiores que tem as entregas por meio de bicicleta, mas também se aplica em Apodi, que as entregas são feitas, né, pelas motos. Aí esse cidadão, esse jovem que está fazendo a entrega, ele não é empregado do restaurante, ele também não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado da empresa de entrega, né? Ele aluga a bicicleta ou a moto para trabalhar, né? Em alguns casos a moto é do entregador, então ele usa do seu transporte próprio particular para gerar lucro, para servir ao empregador. Ele não tem férias, né? Férias é um direito trabalhista que ele precisa ter carteira assinada para ter férias, inclusive terço de férias, né? Ele não folga no final de semana, né? Pelo contrário, se for em restaurantes, final de semana é quando ele mais trabalha. Ele não tem plano de saúde, nem qualquer benefício, ele não vai se aposentar porque ele não tem e não está contribuindo com a Previdência. Enfim, esse novo sujeito, né, desse século XXI, dessas mudanças relacionadas ao trabalho, é o conceito chamado de uberização. Nesse livro aqui de Ricardo Antunes, é um livro um pouco grande, tem 300 e poucas páginas, mas traz uma discussão muito atual, né, em relação a essa questão da uberização e das condições de trabalho. O privilégio da servidão, o novo proletariado de serviços na era digital, né, é muito interessante porque os serviços mudaram muito, o marketing digital tem, né, marcado muito, de forma muito intensa as relações de trabalho e tem sido também, né, oportunidades. O marketing digital e também a questão das redes sociais enquanto ferramenta de monetarização, de angariar, de produzir, de gerar renda através das estratégias do Instagram, né, e de algumas redes sociais, mas principalmente do Instagram. Né, o número de seguidores das pessoas passou a ser também uma moeda. Tem muitos seguidores, né, significa que provavelmente você terá, né, patrocínios, terá maior influência. E essa influência, claro, que quem faz o mercado quer esse recurso, quer alcançar o maior número de pessoas, né, vendo aquele seu produto. Então, hoje, né, para quem está iniciando, abrindo empreendimento, vocês podem perceber que ele sempre envia os produtos para os digital influencers, que todo município tem digital influencer, não é exclusividade de uma ou duas cidades, são todas as cidades, né, algumas jovens, velhos, tem de todas as idades,
né, passaram a ocupar essa função. E aí, já quase finalizando, tem alguns tipos de desemprego: estrutural, o tecnológico e o conjuntural. O desemprego estrutural, né, é gerado como consequência das mudanças estruturais na economia, por exemplo, mudanças nas tecnologias de produção ou nos padrões de consumo, porém tornar empregos obsoletos ou desnecessários. Né, esse desemprego estrutural, quando a própria estrutura do que está sendo montado se está modernizando, ela se torna desnecessária algumas funções. Né, por exemplo, uma função digitador naquelas máquinas de datilologia. Não tem mais necessidade. Né? Com o tempo, essas pessoas precisaram ou se atualizaram e passaram para o computador, pelo menos esse cargo se tornou desnecessário. E muitos outros aí que eu não estou lembrando agora, mas que com o avançar do tempo das tecnologias, eles vão ficando desnecessários. O desemprego tecnológico, né? Quando é gerado pela substituição, se coloca a tecnologia, uma máquina, substituindo aquele serviço que era realizado pelo ser humano. E o desemprego conjuntural, quando a conjuntura, né, de determinada sociedade, esse desemprego conjuntural é refletido muito nas crises econômicas. Por exemplo, uma das mais recentes, que é a crise de 2008, né, que gerou aí diversos danos aí do ponto de vista financeiro e econômico, mas o Camargo já dizia, né, que o capitalismo ele não é só sucesso, vez ou outra ele tem uma crise. Né? E no livro de vocês tem uma explicação que eu achei interessante a respeito desse assunto. Eu vou sair dessa câmera só para eu ler aqui, eu já volto. Para manter uma alta taxa de lucro, o capitalismo necessita explorar a força de trabalho, diminuindo os salários. Então, quando você diminui os salários, né, você está explorando mais a força de trabalho. Então, diminuindo os salários e aumentando a produção. Menos salário, mais produção. Com a redução do poder aquisitivo dos trabalhadores, esses que que aumentaram a produção, eles passaram a ganhar menos, né, trabalhar mais e ganhar menos. Então, com a redução do poder aquisitivo, poder de compra dos trabalhadores, ou aumento da produção de mercadoria, instala-se uma superprodução. O capitalismo tem que estar em equilíbrio. Né? E superprodução também pode gerar crise. Instala-se a superprodução, decorrendo daí uma queda na taxa de lucro, né? Porque quando da lei da oferta e da procura, se tem muita, né? Se nós estamos aí na época do caju, se tem muito caju, então o preço do caju baixa, e essa não consegue, né? Como tem muito, não consegue comercializar essa superprodução que teve. E foi assim na crise do café também aqui no Brasil, né? Decorrendo daí uma queda na taxa de lucro dos capitalistas, pois faltará mercado, faltará consumidor, faltará quem compre, né? Tem que ter sempre quem compre para que eles vendam os seus produtos e acumulem ainda mais capital. Por causa dessa contradição, e entre outras, é que se pode dizer que não existe capitalismo sem crises. O capitalismo, né, vez ou outra tem crise. Você viu aí a crise de 29, viu crise da década de 70, que será o nosso próximo assunto, né, e vimos a crise mais recente de 2008, beleza? Então, gente, é isso. Vou deixar uma tarefa para vocês responderem, provavelmente valendo 2. Eu vou ver se eu faço mais 5 tarefas, né, porque esse semestre parece que será maior, então eu vou fazer 5 tarefas de 2 pontos. Vou tentar fazer. E vou tentar variar também, né, no que diz respeito. A gente vai voltar presencial também, né? Então vai mudar algumas coisas relacionadas às tarefas, né? Vamos passar até aquelas velhas provas e testes, né, que você tem que fazer ali, aqui, agora, né, sem poder colar na sala de aula. Vamos voltar para esses momentos de emoções, né? Então é isso, gente. Por hoje é só, né? Hoje é 26, né? Estamos com os planos aí de voltar às aulas, né, brevemente. Vocês do terceiro ano, dia 13 de setembro, provavelmente, se não houver nenhuma mudança radical, nós estamos tentando retornar com essas aulas, beleza? 30%, claro, né, da turma. Então é isso. Dúvidas, estarei sempre à disposição. Cuide de você, mas cuide também de quem está próximo de você. Muita positividade na vida, gente. Tchau, tchau. Saudades.